Calma aí, volta, começa de novo. Você quer o quê? Eu quero ajuda pra começar a ler o Superman. Tudo é muito confuso e eu não sei nem por onde eu inicio. Não, eu não acredito nisso. Darwin lendo quadrinhos? O garoto alienígena que eu conheço? Sim, qual o problema? Dá pra parar de brincar com a minha cara e me ajudar com essa pilha? Tá legal, eu ajudo. A gente já teve essa conversa antes, aliás. Você não precisava ter pego todos os número 1 do Superman. Tipo, todos, de todos os tempos. A Clara me deu um Action Comics 1 pra começar. Só que aí eu procurei e fui achando várias coisas com o número 1. Todas diferentes. Qual é a necessidade dessa repetição? A Clara é um robô. Acho que nem ela é capaz de entender as nuances da arte de começar a ler HQ. Olha só. Clara, eu quero começar a ler mais sobre o Batman. Qual quadrinho você me recomenda? Muito bem. A Detective Comics 27 estará disponível na ala ao lado. Viu só? Boa leitura. Quem é o psicopata que começa pela primeira HQ de todas? Quem era nascido na época? Enfim, pelo que eu entendi, você só quer um bom ponto de entrada pro Superman, certo? Corretíssimo. Tá, a má notícia é que isso não existe. Espera, O quê? eu ia falar que o ponto de entrada perfeito não existe, mas dizendo isso em voz alta, meio que existe sim. Então me diz qual é. Uma história minuciosamente construída por alguns dos escritores mais criativos do mercado, que sintetiza tudo que o Superman é e já foi. Uma história à altura do seu legado, trabalhando todos os seus melhores aspectos até atingir a 10ª potência, a obra-prima absoluta do Superman. Sou exatamente o que eu procurava. Onde eu posso encontrar para ler? Essa é a parte engraçada, você não pode. O quê? Ela foi rejeitada. E como isso vai me ajudar, Cosmo? Sei lá, nunca se sabe. Deixa eu te contar essa história. Em outubro de 1998, 3 grandes escritores dos quadrinhos e o Mark Millar elaboraram uma proposta de 21 páginas que tinha o intuito de revitalizar o Superman para o novo milênio, encomendada pelo próprio editor das revistas do Azulão, Ed Berganza. Esses escritores eram Tom Payer, Mark Millar, Mark Waid e simplesmente Grant Morrison. O mais legal disso tudo é que a proposta foi lida e aprovada. Confusão. É isso, confusão é o que se passa na minha mente. Achei que ela tinha sido rejeitada. Calma, ainda vamos chegar lá. Tudo estava muito bem alinhado nesse início. Um fato curioso, essa proposta está intimamente relacionada àquele encontro xamânico que o Grant Morrison diz que teve com o cosplayer do Superman, que talvez poderia ter sido o próprio Superman encarnado em Sheraton, San Diego. E olha como se eu soubesse desse tal encontro, ou pior, o significado de xamânico. É aquela história que inspirou a capa de Grandes Astros, que ele observou quão relaxado o cosplayer estava e isso desbloqueou todo um olhar sobre o personagem. E, enfim, aconteceu. Nós tínhamos o Superman do século XXI. Tínhamos 4 caras que esperaram a vida inteira pra fazer isso. Nós queríamos lançar em janeiro de 2000 e provavelmente venderíamos 1 milhão de cópias. Seria a maior e mais legal coisa que já aconteceu a Kal-El desde a reformulação de Byrne. E a DC vacilou. Assim surge o lendário documento intitulado Projeto Superman 2000. Ou Superman Now. E qual era a tal especialidade desse documento? Eu já vou te contar tudinho. Primeiro, um pequeno contexto histórico. Os autores partem de uma premissa muito simples. A cada mais ou menos 15 anos, o Superman passa por uma grande reformulação. De Joe Shuster e Jerry Siegel para Mort Weisinger durante a Era de Prata, introduzindo todas as bizarrices da superfamília. Depois, Danny O'Neill e Judy Schwartz trouxeram um pouco mais de seriedade e menos humor para a Era de Bronze, culminando no pós-crise do John Byrne, que limou toda a magia do personagem, apagou conceitos e construiu uma nova base do zero, deixando-o mais realista e exacerbadamente patriota, para o bem e para o mal. Mas pro mal. Estamos no final dos anos 90 e um novo ciclo precisava se iniciar. As tendências do pós-crise ainda estavam em atividade, prejudicando as vendas e perdendo cada vez mais espaço para a era dos anti-heróis. O Homem de Aço já tinha morrido, voltado, se casado, separado em 2 cores, todas as tentativas foram feitas. Em paralelo, a série de TV Lois e Clark fazia sucesso. Todos esses fatores contribuíram para um foco em romance e drama, perdendo o fator espetáculo. O Superman passou a ser mais escanteado em suas próprias revistas. Algo precisava ser feito.
jeito. O Homem do Amanhã precisava parar de correr atrás do ontem. Ele precisava de uma nova cara. Um herói progressista, inteligente e entusiasmado. O ícone americano supremo revitalizado para o novo milênio como uma figura inspiradora. Um modelo para a humanidade global do século XXI. Nossa intenção é restaurar o Superman ao seu lugar de destaque como o maior super-herói de todos. E derrubar Spawn e todos os quadrinhos da Marvel que estiverem em seu caminho. Não achamos que isso será um grande problema. Eles eram corajosos. E não é? E o pior é que conseguiriam fazer isso com uma mão nas costas. Só me vem uma dúvida. Qual crise eles usariam de desculpa pra essa mudança? É aí que tá o pulo do gato. Diferentemente dos resets passados, o que eles chamam de resets cósmicos, a ideia seria adotar uma política de incluir e transcender a continuidade passada. Incluir e transcender. Basicamente, eles iriam sintetizar todas as eras passadas, introduzir seus aspectos nas novas histórias e trabalhar até atingir o máximo do potencial, mas, ao mesmo tempo, nunca iriam jogar para debaixo do tapete o que foi feito imediatamente antes dessa reformulação. Tudo é válido, tudo tem seu valor e espaço. Me parece complicado de uma maneira não essencial. Por que só não voltar tudo e recomeçar do número 0? Sei lá, Darwin, é o Green Morrison, funciona. Deu certo com Batman depois, então não dá pra duvidar. Enfim, continuando. Agora, com o contexto devidamente estabelecido, podemos passar para o documento em si. O grande ponto de partida é a radical, porém orgânica, inversão da dinâmica entre Clark e Superman. Na nossa interpretação, Clark Kent não é quem Superman realmente é. Clark é o que o Superman era. Clark só desenvolveria seus poderes após atingir a puberdade. Sua bateria solar seria lentamente maturada pelo sol do Kansas. Essa história seria sobre um filho de fazendeiros que se tornou um alienígena do dia pra noite. De repente, o jovem Clark não conhece seus pais apenas pela visão, pelo tato e pela audição. Ele conhece o timbre exato de seus pulsos, consegue observar o seu DNA e reconhecer seus campos elétricos característicos, além de ouvir o estalo neural e a liberação de substâncias químicas que lhe indicam que mudaram de ideia sobre algo. Ele pode escanear todo o ambiente em um instante, com um nível de percepção que só podemos imaginar. Apesar dos valores e éticas herdados de sua criação humana, Clark simplesmente não pode mais ser um deles. Sua percepção de realidade muda drasticamente, ela se eleva. Sempre achei que Clark era pessoa e Superman só um disfarce, o que ele pode fazer. Não é esse o ponto? Se você tiver preguiça de olhar mais a fundo, sim. Aqui, apesar de quem ser só um disfarce, ele ainda tem um papel crucial. Ele não é afetado pelo tempo ou gravidade, mas ainda seria um constante lembrete para Kal-El do que é ser um humano. Embora as sensações estejam apenas na sua memória, ser Clark o afasta de sua natureza fria e deslocada. Em outras palavras... E que se disfarça em Clark Kent, o melhor repórter de um grande jornal da cidade. Enfrenta uma luta infindável pela verdade, justiça e bem-estar de todos. De acordo com a visão original do Siegel e Shuster. Acho difícil que fariam todas essas mudanças sem um pretexto. Como o Superman pode ser um em um mês e outro no outro? É simples, é só tratar as células solares como baterias literais. Quanto mais energia, maior a sua potência. Legal, né? Acho que sim. Agora precisamos falar de cada personagem. Superman é descrito como tendo uma curiosidade e pureza infantil, inteligente, rápido, bondoso, sempre relaxado e sorrindo. O herói considera todos como amigos até que se prova o contrário. Seu pensamento está em um nível além da nossa imaginação, mesmo tendo um ar claro e elegante. A abordagem não só fecharia todas as portas para histórias de Superman malvado, como também o colocaria de volta como a estrela das próprias revistas, sem a necessidade dos subplots novelescos de seus coadjuvantes, retornando verdadeiramente às suas raízes de campeão dos fracos e oprimidos lá da Era de Ouro. O trabalho do Superman é lutar e inspirar aqueles que não podem lutar sozinhos. Seu trabalho é fazer desse mundo um lugar melhor e ajudar a humanidade a enxergar o seu potencial. Esse é um Deus mandado à Terra não para sofrer e morrer, mas para viver, inspirar e mudar a cara da galáxia por seus feitos e reputação. Esse é um homem que vai arranjar tempo para salvar um cachorro do afogamento ou limpar as lágrimas de uma criança, enquanto tenta impedir que Mongol colida o nosso sistema solar com Alpha Centauri. A origem também sofreria algumas alterações. Jor-El não iria saber da existência da Terra e a chegada de Kal-El seria puramente trabalho do destino, a última esperança desesperada de Krypton mesmo. Eles também pediram para pegar leve com os paralelos bíblicos. Seus criadores eram judeus, então faz sentido. E também queriam modernizar o traje, tirando os calções vermelhos. Finalmente, Superman é esperto o suficiente para vestir a sua cueca por dentro das calças. Agora sim. Isso é mudança de verdade. Alguém precisa fazer isso com cinemas urgentemente. Cala a boca, Darwin. Enfim, achamos a contribuição do Mark Millar nisso tudo. Isso é bem a carinha dele.
Se bobear, essa é a minha parte favorita. Em um esforço para fazer o Superman voltar a ter a sensação de primeiro super-herói, em uma cronologia em que ele simplesmente já não é mais o primeiro, os autores iriam trabalhar o que chamam de anos perdidos. Após o colegial, Clark teria buscado treinamento com ninguém mais, ninguém menos que a Sociedade da Justiça. Vemos o Senhor Destino perto do fim da existência de seu grupo, dizendo à Sociedade da Justiça que seu trabalho está praticamente encerrado, que a primeira era dos heróis foi apenas o prelúdio, que, em breve, o maior herói de todos chegará das estrelas e que será a tarefa da equipe encontrá-lo e ensiná-lo sobre o mundo dos heróis fantasiados. Essa pequena adição ao passado confere ao Superman uma nova grandeza, uma nova dimensão religiosa e o vincula mais diretamente ao desenvolvimento dos super-heróis no universo DC. E aí, isso não é legal? E era pra ter algo de especial nisso? Achei que o Super já fazia parte dessa equipe. Delphos, Darwin, você não leu nada do que eu indiquei? Claramente não. Você tá confundindo com a Liga da Justiça. A sociedade é outra, bem mais antiga. Certo. Os caras de Adão Negro. Ah, sim. Eles não são tão antigos não. O Superman aparece no filme. O que importa é que esse aval simbólico iria trazer de volta a grandeza do Superman, fazer dele o herói definitivo no olhar dos primeiros heróis da Terra nos quadrinhos. Clark Kent precisa ser diferente do Superman, e isso, por incrível que pareça, é algo que não se vê há muito tempo nas HQs. Clark não precisa ser um covarde dramático e exagerado, mas também não pode ser tão bem sucedido a ponto de ter o mundo na palma da mão. Não podemos esquecer porque ele foi criado em primeiro lugar, para ser uma referência. Como eu já tinha mencionado antes, um constante lembrete do que é ser um humano para o Superman. Um disfarce que o mantém longe do desapego ou indiferença e o permite andar entre os humanos. Sem a menor sombra de condescendência, Clark se encanta eternamente com a humanidade. Um homem cujas percepções rotineiramente desvendam mistérios e segredos genuinamente ama ser confrontado pela única coisa no universo que pode realmente surpreendê-lo. Um amigo para todos no planeta diário. Alguém que as pessoas naturalmente procuram para desabafar, abrindo brechas para histórias mais intimistas. Ah, ele também seria vegano. Óbvio que sim, né? Honestamente, um ponto negativo aqui é o foco exacerbado no problema do casamento entre Clark e Lois e não na repórter em si. Os escritores queriam trazer de volta o triângulo amoroso entre Clark, Lois e Superman, desfazendo o matrimônio com respeito, meio que de uma maneira similar ao que o Alan Moore fez com o legado do Eisinger ao matar o Krypton. Trabalhar o relacionamento e partir o coração do leitor ao meio quando a separação acontecer. E isso aconteceria por fases. A primeira seria colocar Lois na posição da correspondente internacional do Planeta Diário. Eles ainda se encontram com frequência, ocasionalmente passam finais de semana românticos na fortaleza, ele prepara o café da manhã dela na cama em questão de segundos, com ingredientes do mundo todo, dança valsa com ela pelas auroras, etc. Eles jogam um jogo sempre que se encontram como Clark e Lois, trocando farpas e duelando como Tracy Hepburn. Lois e Clark se tornam um pouco mais tensos, enquanto o amor entre Superman e Lois se torna mais grandioso e dolorosamente pungente. O segundo seria colocar em prática uma grande história no meio do ano, uma trama megalomaníaca envolvendo Luthor e Brainiac. E você não vai contar? Não, eu vou segurar até o final, já que é o mais próximo de uma outline que temos e também pra gente chegar quem tá assistindo. O que será que vai acontecer? Fica até o final e descubra. Ou eles podem pular. Não estraga o clima, Darwin. Jonathan Kent deve morrer. Eu achei isso engraçado. Graça? Em algo tão terrível como a morte? Não é isso. É o jeito que tá escrito. Tem toda essa disputa na internet sobre as pessoas que são a favor e contra a morte do Jonathan. Que horror! Bom, vi na internet então. Esse é o tipo de coisa que se tem opiniões fortes por aqui. Enfim, os escritores argumentam que o Superman precisa de uma tragédia na sua formação, para ensiná-lo que não pode salvar todo mundo ou resolver qualquer problema. A Marta ainda seria usada como uma âncora, porém de uma maneira reduzida, para deixar o herói mais independente, sem ter uma fonte de sabedoria infinita. O Planeta Diário continuaria o mesmo, porém ele seria atualizado para ser um jornal eletrônico com alcance internacional. A superinteligência do Superman e sua percepção avançada deixaram-no com mais tempo e células cerebrais para preencher, então a fortaleza se torna um lugar de atividade barroca mais uma vez, enquanto ele se torna um robista por excelência, o polímata que se interessa por tudo. Laboratório, museu, observatório, ginásio, a fortaleza serve diversas funções, ornada com artefatos de galáxias distantes e da própria história humana. Temos de tudo, o Titanic, o diário, o cofre da Zona Fantasma em seu mapa, sim, o Superman tira um tempo do seu dia para mapear o vazio infinito, a sala impossível onde ele pode se comunicar com seus descendentes, o recém-nascido universo de Esse Nome Aí, um paralelo para o nosso mundo. Se você prestou atenção e for um pouquinho esperto, você já entendeu o que tem aqui.
Eu só vou concordar pra não receber outra bronca. Pelo menos imagina como deve ser. É o lugar mais legal do mundo. Existe até um habitat bizarro onde o Superman mantém algumas pobres criaturas infectadas no ataque da Terra Cubo e tenta deixar suas vidas insignificantes menos agonizantes. É até que fofo. Isso aí, bizarro. Eu vou te injetar dessa nave. Eu vou? Não tem um dia sequer que eu não cite o bizarro. Como é possível você não conhecer ele? O clone? Isso! Começa a suspeitar que esse tal bom ponto de entrada não é tão bom. Ou sequer chega a ser um ponto de entrada assim. O que? Eu não tô entendendo nada. Quanto mais você fala, mais eu começo a entender por que cancelaram. Não tem nada a ver com... Quer saber? Deixa quieto. Eu só vou seguir e explicar alguns dos vilões, pode ser? Será que assim você para de reclamar? Pelo menos o Lex Luthor você conhece, né? O que você acha que eu sou, um imbecil? Luthor é tão inteligente que ainda não temos uma palavra para descrevê-lo. Chamá-lo de gênio é tão insultante quanto chamá-lo de imbecil. Essa versão de Lex está em um nível nunca antes explorado. Se considerando o melhor humano que já viveu, Luthor apenas se tornou um criminoso sociopata irredimível com a chegada do Superman. Aqui, Lex nem é um empresário de verdade. Os afazeres da LexCorp tomam minutos do seu dia e está sempre gerenciando diversos projetos mais complexos paralelamente. Essa é sua fachada equivalente ao Clark Kent, criada para que o subestime, e o Superman o considera um trágico caso de potencial desperdiçado. Ele sabe agora que Luthor não fosse o caminho que escolheu, poderia ter sido seu único e verdadeiro igual nessa terra. E embora a maior prioridade do Superman sempre seja deter os planos de Luthor, sua maior frustração será sua contínua incapacidade de reabilitar Lex para o bem de toda a humanidade. Agora, Darwin, imagine um planeta vivo e predador, silenciosamente vagando pelas galáxias e replicando suas presas para destruí-las sem que ninguém o perceba. Eu consigo imaginar isso. Esse planeta finalmente chega na Terra, e o primeiro espécime que ele replica é o Bizarro. Sua estrutura muda para se aplicar à natureza inversa daquela criatura, acidentalmente criando um vírus que contamina toda a forma de vida, como uma praga. Lentamente, tudo é amaldiçoado a viver uma vida invertida, dolorosa e sem propósito. E, inevitavelmente, você acabará com um conceito equivalente ao mundo bizarro, uma terra cubo, onde o clone pode viver em paz com seus iguais e governá-los. Os bizarros devem remeter a um estilo de Cronenberg e Lynch de humor negro e pavor angustiante, misturados ao charme triste e sinistro. Isso não é demais? Talvez. Passando para o Brainiac. Aqui ele seria um cérebro digital, criado por Luthor para armazenar o moribundo vilão. Um monstro de Frankenstein sem um pingo de compaixão e que genuinamente assusta o Superman. O Metalo também teria uma pegada de terror, descrito como um stalker maníaco estilo Halloween com um coração feito de kryptonita vermelha. Kryptonita vermelha? Eu achei que fosse verde. Sim, na verdade existem vários tipos com diversos defeitos. Eu deveria fazer um vídeo sobre isso, pois a vermelha é a que mais me confunde, tipo assim, de longe. Delfo, se você tá confuso, nem tenta explicar. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, ela só é inconsistente, até demais. Seus efeitos variam desde emocionais a físicos. O importante é que, nessa abordagem, a kryptonita vermelha causaria mutações dolorosas no herói, ao maior estilo body horror, a mosca, esse tipo de filme. Que nojo. Falando em nojento, o Parasita também ia ter um espaço. Eles não mudaram muito dele conceitualmente, além de adicionar os poderes de sua versão da série animada, onde ele consegue absorver muito mais que energia. Visualmente, porém, a história é outra. Um corpo marcado pela radiação não é roxo. Um corpo marcado pela radiação é uma massa de músculos, cartilagens e tumores expostos com tendões sem carne para contê-lo. Deveria doer só de olhar para o parasita. Meus interiores tremem só de pensar nisso. Eu conheci uma pessoa que sofreu de algo muito parecido com essa descrição. Darwin. Enfim. Não se preocupa, foi só uma espécie de gripe que se pega quando a cavidade inferior... Para, Darwin, eu não quero saber. Enfim... Solaris faria o seu retorno de DC 1 milhão para o seu primeiro encontro com o Homem de Aço. O Homem Brinquedo é bem interessante e ele continua essa tendência de terror. Imagine algo tipo Toy Story com Chucky. O espírito de Winslow Shot possui uma figura tipo de G.I. Joe que ganha vida durante a noite para comandar um império criminoso composto por outros brinquedos. Tipo, ok. O último desses monstros seria o Homem Kryptonita, um lobisomem de Kryptonita na verdade, rochoso, maligno e astuto, um personagem do núcleo de suporte que se transforma raramente e não tem ideia do que faz durante esse tempo. Qual é dessa obsessão com o terror? Não tenho a mínima ideia, acho que é porque é legal, sei lá. O Galhofeiro, por sua vez, deixaria de ser um equivalente ao Coringa e se tornaria um anticorporação, que luta pela verdade, justiça e jeito americano de uma maneira completamente oposta ao Superman. Seu objetivo seria fazer a população abrir os olhos
olhos para as coisas estranhas acontecendo com as empresas e heróis bem debaixo de seus narizes. É o único cidadão comum que acredita que Luthor é uma genuína ameaça à vida. E por fim, mas não menos importante, o Sr. Mxyzptlk, que ainda seria apenas o Mxyzptlk. Não tem muito o que melhorar em um duende da quinta dimensão, cujo único objetivo é encher o saco do Superman. Tá, por enquanto é isso. Deu pra entender qual o papel de cada vilão e como cada um é um reflexo de uma característica específica do Superman? Não. É, fantástico. Você é capaz de resolver as equações mais complexas, mas quando o assunto é quadrinho, seu cérebro desliga de repente, né? A culpa não é minha, vocês humanos são esquisitos. Esses desenhos são complicados, cheios de letrinhas. Se fossem ao menos filmes animados, talvez... Olha, não vale a pena, só vamos seguir? Vamos voltar para aquela grande história que falamos no começo? O impensável finalmente aconteceu. Luthor e Brainiac, trabalhando juntos, finalmente descobriram o segredo da dupla identidade do Superman. E eles contaram ao mundo. E as consequências são piores do que o esperado. Colecionadores reviram seu apartamento e escritório em busca de souvenirs. Ataques coordenados contra seus pais e colegas de trabalho viram rotina. Todos quem o Superman mais ama estão com um alvo nas suas cabeças. Essa é uma daquelas histórias que mostra a importância de identidades secretas. Mas, Cosmo... Agora não, Darwin. E isso é só o começo. A aliança entre Luthor e Brainiac forma uma ameaça global. O Coloano deixa o sol avermelhado, enquanto o Gênio promove um violento encontro entre Superman e as partes mais perigosas de sua galeria de vilões. Em meio a tudo isso, o Homem do Amanhã pena para achar uma solução para salvar não só a sua vida, mas a de Lois e de todos os outros. Agora não, essa aliança se torna tão perigosa que passa a ameaçar até a quinta dimensão, forçando Mxyzptlk a se aliar com seu maior nêmesis. Mixie Super atinge um nível tão alto que inevitavelmente começa a frustrar os planos de Lexia. Agora era a hora de Brainiac finalmente se vingar. Isso não... Calma aí, Darwin. Presta atenção, essa é a parte mais complicada. Como é teorizado pela ciência, memórias não são apenas conexões elétricas armazenadas no cérebro, mas também envolvem um complexo processo químico. Então, sabendo disso e que todo químico pode ser facilmente transformado em veneno, Brainiac altera a composição das memórias da Lois e faz com que apenas aquelas relacionadas com Clark Kent e Superman passem a intoxicá-la. Enquanto Lois souber que seu marido é o Superman, mais próxima da morte ela vai estar. Espera, isso é bem legal na verdade. É um bom uso da química humana. É, não é? Infelizmente, a memória venenosa não pode ser removida. Mascarada, sim. Especialmente se ele pedisse um favor ao seu mais novo amigo mágico, facilitando uma realidade onde Clark e Lois são casados sem que a jornalista soubesse da sua vida dupla. Mas, não. Isso é muito arriscado. Lois é teimosa e esperta demais. Ela descobriria uma hora ou outra. Não importa o quão cauteloso Clark seja, isso só adiaria o inevitável. Sem alternativa, Superman recorre a Mxyzptlk. Claro, eu posso consertar isso, só que tem um porém. O que foi isso? Gostou do meu mix? Não. Eu apenas posso alterar a história para fazer com que ela nunca soubesse. Para que vocês nunca tivessem se conhecido. Para que nunca houvesse uma memória para envenená-la. Inaceitável, disse Superman. Você pode consertar isso de uma forma mais simples. Não precisa ir tão longe. Errado, Superman. Quando estou na terceira dimensão, sou incapaz de fazer qualquer coisa além de travessuras. Não importa a minha vontade. A oferta está na mesa. Juntos, Lois e Superman tomam a decisão mais trágica e difícil de suas vidas. Embora Lois prefira passar um único dia com seu amor a uma vida inteira sem ele, Clark jura que eles ficarão juntos novamente, quando chegar a hora certa. Por enquanto, não existe escolha. Essa história precisa ser apagada para que Lois possa viver. Mixie faz a sua mágica. A noite cai ao redor do globo. Ao amanhecer, ninguém vai se lembrar de que Clark Kent é Superman. Pior, quando acordarem, ninguém se lembrará que Clark Kent e Lois Lane já foram casados. Cosmo. E enquanto vivermos, nunca mais veremos duas pessoas tão apaixonadas quanto naquele dia. Por fim, porém, a poeira violeta do crepúsculo se espalha pela cidade. Está acontecendo. Com os braços entrelaçados, como se nunca mais fossem se tocar, Lois e Clark adormecem. Com um último beijo, eles caem no sono. E quando a aurora desponta em Metrópolis, Kent sai de seu apartamento de solteiro na Avenida Clinton 344, chega à sua mesa no Planeta Diário bem a tempo da última de uma longa série de provocações de sua repórter rival, Lois Lane. Ela está de olho no Superman, pensa Kent pela milionésima vez. Se eu ao menos conseguisse que ela me amasse como Clark... Cosmo, me escuta. Pelo amor de Delfos, Darwin. Se toca, tá estragando o clima de novo. O que é que você quer? Que clima? Essa era a grande história que você queria me contar? Sim, por quê? A grande obra-prima do Superman é só um sem volta pra casa em esteroides? Não. Não é isso. É até heresia comparar um texto do Wade e do Morrison com aquele filmeco. Um vilão vaza a identidade do herói, todo mundo ao redor do herói é afetado, ele precisa lutar contra seus maiores vilões, trabalha com aliados de outra dimensão e no final tudo é resolvido com uma mágica
característica de amnésia coletiva, onde um herói nem consegue ficar com a própria namorada? É mesmo? Eu só não entendo por que você tá tão raivoso comigo. Só disse que não é essa obra-prima toda. Não à toa foi rejeitada. Olha o exagero, hein? A qualidade não teve nenhuma influência pro cancelamento. É difícil acreditar que não. Foi um motivo idiota, tá legal? Como tudo que é bom e é cancelado. Pura estupidez. E até um pouquinho de ego. E qual foi esse tal motivo, então? Se lembra do merda do Ed Braganza? Então, ele era o editor das revistas do Superman. O editor geral da DC Comics, Mike Carlin, estava de férias nessa época. E essa proposta passou sem o seu consentimento. Quando ele voltou, ele se espantou com o que estava acontecendo. Mike automaticamente vetou os planos para a revista e obrigou o Ed a achar novos criativos de última hora. Ao mesmo tempo, ele fez a DC adotar uma espécie de embargo que proibia nomes grandes nos títulos do Batman e Superman, já que seus talentos teriam mais utilidade em levantar títulos que não vendem tão bem, enquanto os medalhões podiam se manter oferecendo um nível decente no mínimo. Esse embargo foi tão extremo que o Mark Waid foi simplesmente proibido de escrever o personagem regular por muito tempo, e fez até o Morrison voltar para Marvel. Foi rejeitado, e a frase que me falaram foi: você realmente acreditou que a DC te daria as chaves do carro da família? Você entende isso agora? Mas isso não importa. Eles perceberam que a ideia de trazer velharias não iria a lugar nenhum. Tenho certeza que escolheram nomes muito melhores para assumir a revista. E é aí que você se engana. Os anos 2000 foram marcados por Jeff Loeb e Joe Kelly assumindo Superman e Action Comics respectivamente. A fase não chega a ser ruim, longe disso, é bem divertida e deu vida a algumas das histórias mais emblemáticas do personagem. Porém, com o sucesso de títulos como Reino da Manhã do Mark Waid e LJA de Grant Morrison, somado às vendas bem-sucedidas das reimpressões vintage da Era de Prata, o editorial percebeu que talvez ter explodido grande parte da lore do personagem pode ter sido um erro, visto que o público se interessava por um retorno ao clássico. Então, essa grande reformulação permaneceu com a mesma premissa. Loeb disse que seu trabalho se definiria como algo para cada geração. Por meio de retcons, aos poucos, o trabalho do Byrne foi desfeito, entre aspas, dando espaço para os elementos espalhafatosos da Era de Prata. O maior exemplo disso é Jor-El e Krypton, deixando de ser uma distopia fria para voltar a ser um mundo de maravilhas inexploradas. Jor-El deixou os seus trajes sóbrios e recuperou a sua roupa verde maneira. E tudo o que foi apresentado durante a Era Byrne não passou de uma grande mentira contada a Superman pelo seu pai, para que seu filho não sofresse com a perda da sua herança. É basicamente o que o quarteto de escritores propuseram, mas sem todo o charme e a elegância, tomando soluções mais rápidas e fáceis. E você ainda deve estar se perguntando: mas Cosmo, como pode falar que Superman 2000 é uma obra-prima cancelada, desprezar tanto o que temos de concreto? Eu não. E é aí que eu te digo: primeiro, eu não tô desprezando nada. Segundo, mesmo proibido de trabalhar com o personagem, o Waid ainda foi chamado em meados de 2003 para escrever uma pequenina história chamada Legado das Estrelas, uma modernização canônica da origem do personagem, e a minha favorita, onde ele reaproveita o conceito do Clark ser vegano, entre muitas outras coisas discutidas aqui. No mesmo ano, Mark Millar escreveu Entre a Foice e o Martelo, uma das mais conhecidas Elseworlds da DC e a menos inspirada de todas elas. Ok. O que importa é que aqui temos pela primeira vez uma fortaleza da solidão que funciona como um museu, com direito ao Titanic preso no teto. Esse conceito do mundo bizarro acabou sendo trabalhado pelo Geoff Johns e Richard Donner em Fuga do Mundo Bizarro, arco publicado na Action Comics em 2000, desenhado por Eric Powell, e, novamente, um dos meus quadrinhos favoritos de todos os tempos. E, como você mesmo disse, Darwin, a trama do divórcio tem muitas similaridades com Mais um Dia do Homem-Aranha, a base para Sem Volta pra Casa. E o pior é que eu acho que isso daí acaba sendo apenas uma coincidência mesmo. O mais significativo de todos, infelizmente, se mostrou nos trabalhos futuros de Morrison. Em 2011, foi responsável por escrever a origem do Superman nos 952, retratando suas primeiras aventuras na Action Comics, retornando às raízes do campeão dos oprimidos da Era de Ouro, fora o fato dessa fase terminar em uma grande batalha do Superman com seus maiores inimigos. E sim, finalmente o Superman não usa o calção. Parabéns, vocês conseguiram. Então, deixa eu falar, Dark. O grande elefante na sala é simplesmente o maior quadrinho do Superman, o queridinho de todos, Grandes Astros Superman. Absolutamente tudo escrito nessa proposta foi reutilizado para fazer um dos maiores quadrinhos de super-heróis de todos os tempos. A homenagem ao passado, com o Superman superpoderoso, super inteligente, o Nex ameaçador, Clark, planeta diário, suas percepções elevadas, o relacionamento entre Superman e Lois, as suas aventuras hercúleas, a Fortaleza da Solidão, letra por letra, inclusive o universo com esse nome aí, os Solares, os Descendentes, a Terra Bizarro, vírus que modificam humanos e todo o resto. Machuca um pouquinho saber que Superman Now
seria basicamente um Grandes Astros estendido e mais aprofundado. Tá legal. Agora que você já falou, e muito, eu posso falar? Vai lá, fala. Sabe o que realmente machuca? Assim, de verdade? É que estamos aqui, falando e falando, por 30 minutos, certo? 30 minutos? Nossa, passou muito rápido. Conversando sobre essa tal suposta história revolucionária. E você falou e ainda não respondeu a minha pergunta. Que pergunta? E aí, por onde eu começo? Ah, Darwin, se eu soubesse que era só isso, eu não tinha começado. Eu não pedi pra você começar. Quero uma origem, Legado das Estrelas. Algo mais moderno, Action Comics 952. Esmaga Clã, se quiser só uma aventura divertida sem continuidade. Camelot Falls para algo mais aprofundado. Kryptonita do Darwin Cook para uma leitura muito única de suas vulnerabilidades. Evita Injustice da fase do Burn. Deixa Grandes Astros pra depois, entendeu? Mas... assim, e se porventura uma possibilidade remota eu não quiser ler? Eu sabia. Tava bom demais pra ser verdade. Darwin nunca leria quadrinhos por vontade própria. Por favorzinho? Minhas aventuras com Superman. Só assiste as 2 temporadas e você já vai sair com uma noção do personagem e provavelmente não vai dormir como pode acontecer nas outras. Muito obrigado, Cosmo. Tá vendo como foi fácil? Fiz um vídeo todo sobre ser como Superman, ainda assim é uma dificuldade quando o assunto é ajudar.